bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidney, hoje sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Dia 16 de agosto, são 9 horas 3 minutos. Estamos dando início a mais uma transmissão e um culto ao nosso Deus. Essa transmissão é ao vivo pelo Facebook e será posteriormente colocada essa gravação também na nossa página do YouTube. Saúdo a todos os irmãos e irmãs, os queridos amigos e ouvintes que estão conosco também. Que Deus os abençoe. Novamente, motivo de alegria para a gente estar aqui pela manhã, poder bendizer a Deus juntos, poder orar junto pelos irmãos, com os irmãos, né? E viver esse tempo na presença do nosso Deus, refletindo aí também na sua palavra. Saúdo a todos que estejam aí com você na sua casa também, a cada familiar, a cada ente querido, leve nosso abraço, a nossa saudação a todos. Meus queridos irmãos, também preciso dar os parabéns a cada um de vocês, igreja, né? Nós comentamos durante a semana também, quinta-feira, a data precisa do nosso aniversário, estamos celebrando a Deus, apesar do distanciamento. É uma celebração sem aquela velha gostosa comunhão presencial, sem aquele bolo no final do culto, mas nós havemos de celebrar, de nos regozijar em Deus, agradecer a Ele por tudo que nos tem feito, né? A oportunidade de termos esta amada igreja que nos acolheu, que nos ensinou nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom. Espero que você também tenha grandes motivos de alegria e de gratidão a Deus por tudo isso. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar então você a fechar os teus olhos. Nós vamos falar com o Pai. Santo, amado e querido Deus, louvado seja teu nome. Agradecemos a ti, Deus, único Senhor sobre tudo, único Deus todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas. A ti nós nos rendemos, a ti entregamos o nosso louvor, a ti, ó Pai, colocamos a nossa vida diante do teu altar. É para o Senhor, Pai, e nós vivemos, é para o Senhor o nosso louvor hoje, e que seja para todos sempre. Pai querido, Deus excelso, eu quero te agradecer pela minha vida, quero te agradecer pela saúde que o Senhor tem me dado, por ter me preservado. Agradeço pela minha família, agradeço pelo ministério, agradeço pelos meus irmãos em Cristo. Agradeço, ó Pai, porque um dia o Senhor trabalhou no coração de homens, mulheres, para que neste endereço na Luiz França, Pai, ali, iniciasse trabalhos para proclamar o teu reino, para engrandecer o Senhor, ó Pai. Estamos agora celebrando 43 anos de existência, 43 anos de comunhão contigo. Obrigado por isso, Deus. Muito obrigado. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Peço que continue a me ensinar a andar nos teus caminhos, a ter humildade, reconhecer que sou pecador, que erro e que preciso, ó Pai, do teu auxílio. Sei que em ti sempre posso encontrar perdão. Sei que em ti, ó Pai, existe um Deus de amor. Mas, por favor, nos ajude. Peço por mim, peço pelos meus irmãos, para que cada dia mais possamos nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quero te pedir pelos meus irmãos que estão em casa. Ser com cada família, com cada querido, ó Pai, aqueles que também estiverem sozinhos neste momento, mas que estão atentos, focados em Ti. Que a Tua graça seja sobre a vida deles, que a Tua bênção, ó Pai, se derrame sobre cada um. Por favor, Deus. Aqueles que estão um pouco mais enfermos, com mais dificuldades também,
pedimos que o Senhor os fortaleça. Tua palavra nos diz que no mundo teríamos aflições, mas que precisamos ter um bom ânimo. E que isso venha do Senhor. Fortaleça cada um. Levante, ó Pai, e coloque de pé os teus servos. Deus, sê também com aqueles que estão enlutados. Misericórdia, Senhor. Leve o teu consolo. Sê com os que na rua estão passando fome, sê com aqueles que estão encarcerados, para que haja real transformação em suas vidas. Ó Senhor, fala através da tua palavra, utiliza a tua igreja, nos transforma, nos molde, Senhor, segundo a tua vontade. Por esta manhã, Pai, nós te louvamos. Por esta manhã nós te agradecemos e pedimos que seja conosco durante todo este dia. Aceita-nos, por favor, Deus, olhe para nós com a tua misericórdia. Recebe os nossos louvores, as nossas orações. Te peço pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus. Eu quero convidar você a exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e também ao Espírito Santo. Vamos bendizer, vamos louvar, nós vamos engrandecer a Deus neste momento. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui, que todos possam ter um ótimo dia. E hoje em dia, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que eu não sou mais o mesmo, pois Cristo mudou meu viver, e que você também possa dizer a mesma coisa, que somos mudados por Jesus, nós temos uma nova vida. Vamos louvar a Deus então, declarando que Ele mudou nosso viver. Vamos lá.
declarando que Ele é grande em nossas vidas, que só Ele é santo, só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. E esse é o nosso intuito nessa manhã. Nós queremos engrandecer o nome dEle, nós queremos agradecer pela obra que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos louvar então.
Louvado seja o nosso Deus, através das nossas vidas, pelos nossos lábios, com a sinceridade dos nossos corações. Todo louvor ao nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos à meditação desta manhã e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir, acessar a sua Bíblia, seja como for, mas que você, junto conosco, esteja lá no primeiro livro de Reis, capítulo 5. Primeira Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, ok? Primeira Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou deixar aqui para vocês o texto bíblico, né? E também já colocando o tema desta mensagem da manhã. Nós vamos falar sobre oportunidade, ok? 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Os 4 primeiros versículos trago aqui na versão da NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras. Eu não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-lhe madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu farei flutuar em jangadas no mar até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim, Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Amém, meus irmãos? Vamos novamente falar com Deus. Bendito Deus, Pai eterno, nos colocamos diante do Senhor em oração novamente, pedindo ao Senhor a sabedoria, pedindo ao Senhor a orientação, a tua graça, para que ao transmitir a tua palavra, a mensagem que o Senhor já colocou em nossos corações, possamos fazer
com cuidado, fazer com amor, fazer, ó Pai, de acordo com a tua vontade. A nossa intenção, Pai, é sermos edificados pela tua palavra, ouvirmos a tua voz e nos colocarmos em obediência a ela, praticando aquilo que o Senhor nos disser. Por isso, Pai, sê comigo neste momento, com os meus irmãos e cada ouvinte, para que todos tenham condições de, com clareza, poder receber a tua palavra. Pai, por favor, para a honra e glória do teu nome, nós suplicamos a ti, Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos pensar um pouquinho nesse texto, irmãos. Eu quero olhar para ele juntamente com vocês, enquanto lia esse texto e meditava durante a semana nele. Algumas coisas me foram chamando a atenção, alguns pontos eu destacava, mas com o tempo eu fui enxergando nele algumas oportunidades que Salomão teve e abraçou, que ele observou essas oportunidades e ele simplesmente percebendo-as aproveitou da melhor maneira possível. A fama de Salomão, ela crescia muito. Texto do capítulo 4, que antecede aqui o nosso trecho de leitura, dizendo exatamente ali do versículo 29 até o 34, ele fala um pouco desta fama de Salomão, muito por conta da sabedoria que Deus havia concedido a ele. A fama se tornou internacional. Povos vinham até ele, reis, autoridades, para conhecer a sabedoria de Salomão. Ele também passou a ter paz em seus territórios, em suas fronteiras, e ter um domínio sobre algumas nações. O Davi, seu pai, já era um rei famoso, e Salomão, assim como o pai, também estava estendendo e ampliando a sua fama. Por conta disso, a fama de Salomão chegou em diversos lugares e não foi diferente em Tiro. Na cidade de Tiro, não muito distante do povo de Israel, atual Líbano, havia o rei chamado Irão, e que já conhecia, era amigo do pai de Salomão, o rei Davi, e ele ficou informado da morte do rei Davi e da subida, do acesso ao trono do rei Salomão. As notícias não corriam como hoje, tão rápidas como hoje. Mas ao saber do que havia acontecido, o rei Irão logo se prontificou e enviou uma comitiva até Jerusalém para prestar condolências pela morte do rei Davi e também manifestar ali a sua alegria porque o filho de Davi assumia o trono e poder permanecer num tratado, numa amizade com o povo de Israel. Eu penso que quando Salomão recebeu essa comitiva e eles anunciaram que vinham por parte do rei Irão, rei de Tiro, algo deve ter passado na cabeça de Salomão. Acho que a sua memória deve ter despertado algumas lembranças, até mesmo da sua infância. Até porque o próprio narrador nos fala aqui no versículo 1 que ele era um amigo leal de Davi. Quando nós olhamos um pouco atrás no texto bíblico, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, eu vou trazer aqui para você também, mas eu repito para você que abre a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Olha só o que o texto nos diz acerca desse passado, que pode ter vindo à memória de Salomão. O 2 Samuel 5,11 diz assim: Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor
o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. E ainda um pouquinho mais abaixo, nesse mesmo capítulo, na verdade, os versículos que seguem, né? Apenas para não ficar muito pequena a letra, eu separei, mas ainda diz assim: depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas, gerou mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Esse precisa ser gravado, né? Salomão. Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Vejam, o texto de Samuel, 2 Samuel 5, nos diz que assim que Davi se estabilizou no reino, o rei de Tiro, o rei Irão, mandou os cedros do Líbano para construir um palácio para Davi ali na cidade de Jerusalém. O pequeno Salomão, segundo a informação do texto aí de 2 Samuel 5, ele nasceu nesse período, ele foi uma geração de filhos que Davi teve a partir do tempo em que ele morou nesse palácio. Eu fico imaginando o Salomãozinho com seu velotrol andando pelos corredores do palácio revestidos de madeiras do cedro do Líbano. Salomão ele era muito habituado ao palácio, ele nasceu naquele período e aquela construção proporcionou momentos talvez incríveis para ele na sua infância ali. É muito provável que o pai tivesse informado, anunciado, né, a origem daquela construção, daquela casa, ou talvez numa madeira tivesse uma plaquinha lá, Made Líbano, algo do tipo. Bem, o que eu quero dizer com isso é que a casa em que Salomão morou, em que ele cresceu palácio real, foi construída por madeiras, por cedros do Líbano. Quando ele recebe essa comitiva, então voltando lá em 2 Reis capítulo 5, ele sabe bem do que se trata e o que são os cedros do Líbano. Ele conhecia aquela madeira, sabia quem era Irão, e essa lembrança, penso, que deve ter existido na mente de Salomão. Também um pouco antes, no capítulo 4 de 2 Reis, ou de 1 Reis, um pouquinho antes do texto que nós lemos, 1 Reis 4, ali fala inclusive que, diante da sabedoria de Salomão, no versículo 33, o próprio Salomão descreveu muitas plantas, ele tinha sabedoria ampliada em diversas áreas, e também sobre os cedros do Líbano, até isopo que brota nos muros. Então ele sabia muito bem sobre aquele material. Ele viu então uma oportunidade, e aí que me chamou a atenção. O rei Irão está mandando uma comitiva até Salomão para simplesmente prestar condolências e também saudar o novo rei. O Salomão, ele vê naquela comitiva, naquele gesto de Irão, oportunidade. E ele aproveita. Eu não sei você, talvez você, num momento de luto, em que as pessoas venham lhe saudar ou venham lhe cumprimentar, talvez você não enxergue neste momento tantas oportunidades. Apenas para que a gente se situe também e corrija o que pode gerar na gente, poxa, o Salomão era uma pessoa muito fria então, né? Eu acredito que alguns dias havia já se passado. O Salomão já tinha se estabelecido como rei, o texto já fala de alguns feitos de Salomão, e esse tempo de informação, que não é como é hoje, não era como é hoje, permitiu, né, em Salomão poder viver o luto, poder chorar pelo pai e estar agora num momento um pouco mais controlado, apesar da saudade, apesar da tristeza. Mas
quando ele recebe essa comitiva, quando ele recebe essas informações, ele vê oportunidade. Logo na sequência, ele vai então mandar uma mensagem para Irão, né? Ele simplesmente diz para Irão as coisas que aconteceram com o pai e o que vem ao seu coração e qual é a sua intenção. E ele vai pedir a Irão os cedros do Líbano, para que agora ele possa construir uma casa a Deus, o templo de Deus, né? Oportunidade. Uma mensagem de condolências, uma mensagem de parabéns pelo reinado, Salomão aproveita a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, você está ligado nas oportunidades que lhe surgem? Quantas oportunidades você tem no seu dia? Quantas são as oportunidades que você já teve hoje e vai ainda ter pelo restante do dia de hoje? Eu penso que o próprio Jesus também falou de oportunidade com os seus discípulos. E as oportunidades, irmãos, nem sempre ocorrem nos melhores momentos. Há quem diga que exatamente em tempos de crise, em tempos difíceis, é preciso haver a atenção para as oportunidades. Olha só o que Jesus ensinou aos discípulos acerca da oportunidade, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, o versículo 12 e o versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Ok? Jesus está falando de prisão, está falando de perseguição, e que muitos discípulos seriam lançados nas prisões. Tempos difíceis, tempos duros, e aconteceu. Nós vamos ler os primeiros capítulos, 5 primeiros capítulos do livro de Atos, e nós vemos exatamente isso acontecer. Mas Jesus diz o seguinte: quando houver essa situação, quando vocês se verem exatamente enredados nisso, ali está a oportunidade de vocês darem o testemunho. Hoje nós estamos exatamente vivendo também tempos difíceis, tempos complicados, traz pesar a muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão ficando abaladas por isso, mas você está enxergando as oportunidades existentes nesse tempo de crise? Salomão, num momento de luto, enxergou a oportunidade. No período em que, de repente, veio uma comitiva e lembra novamente da morte do seu pai, nós não encontramos Salomão aqui, né? Ai, me fizeram lembrar do meu pai e começar a chorar de novo e tal. Não, ele enxerga oportunidade. Essa palavra oportunidade também tem estado presente diante dos nossos irmãos, do nosso ministério de construção, dos nossos irmãos de reforma. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Fé e Obras. E lá a gente tem discutido muitas coisas a respeito do que pode ser feito para as melhorias nos espaços ali do nosso ambiente de convívio, do nosso templo, né, e dependências. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, porque faz tempo que a gente não vai lá, né, muitos dos irmãos, e algumas oportunidades têm sido aproveitadas. Inclusive, a nossa administração acerca do que ser feito ali tem girado muito em torno disso, oportunidade. O que vamos fazer? Como vamos aproveitar a oportunidade? Já que não estamos tendo atividades, já que a escola ao lado não está atuante, as crianças não estão ali, quais as oportunidades que nós temos diante disso? Algumas coisas já mudaram no nosso espaço e eu quero apresentar a vocês. Vamos ver algumas fotos. Primeiro um videozinho
Alguns já devem ter visto aí no WhatsApp, né, e nas comunicações, mas eu quero compartilhar um pouquinho das oportunidades que nós tivemos e das mudanças que fizemos. Olha só, esse é o nosso banheiro lá da frente, irmãos. Para quem de repente não está reconhecendo, né? Tanto o banheiro feminino quanto o banheiro masculino, eles foram reformados e está sendo também construído um outro banheiro, se não me engano a expressão utilizada é PNE, né? Acesso a pessoas com dificuldades ou deficiências. Deixa eu voltar. Então esse é um pouquinho do nosso banheiro. Outros eu não coloquei todos em vídeo, mas algumas fotos aqui, para você ter uma noção também daquilo que já está sendo modificado. Esse espaço é aquele acesso nosso da, do nosso espaço lá de trás da cozinha para o templo, né? Já está um pouco diferente. Olhando ali de cima da laje, a parte da administração, a cobertura que temos ali, ali na parte da parede azul, sala de atendimento pastoral, sala ao lado do ministro de música, a administração, aqui uma vista um pouco mais próxima do acesso à laje, já não é por aquela rampa de madeira, né? Mas agora um acesso até um pouco mais seguro. Nós temos aqui a alteração na sala da administração, um pouco do nosso espaço. Aqui também tem duas fotos, né? A da esquerda é o corredor que dá acesso à sala pastoral e também a sala do ministro de música, lá na parte azul, sala pastoral, e um pouco do espaço interno da sala do ministro de música, nessa foto do lado direito. Aqui é parte interna da sala pastoral. Temos aqui, já aqui aos fundos, a sala conhecida como sala 15, onde era uma sala para as crianças, né? Lá próximo ao banheiro dos fundos. Ela agora está assim, mudou o acesso, a porta. Ali onde era a brinquedoteca ampliada, com aquele espaço onde o pessoal, a equipe de limpeza ficava e guardava os seus produtos. Agora a brinquedoteca tem esse espaço ampliado. Aquele hall lá no fundo, agora ele está coberto, né? Já está sendo modificado. Acho que já colocaram o piso ali também, passagem de água de chuva também, toda modificada, direto para os ralos. A gente tem um espaço mais seco. Essa parte da entrada da frente, então um portão que foi modificado, colocado para correr para o lado externo, porque lá na frente ainda não se vê aí, mas já está erguido as paredes que da obra para o banheiro, para acesso aos deficientes. Bem, algumas fotos. Confesso também que algumas outras coisas ainda nós precisamos captar e colocar aqui para os irmãos. Mas por que eu estou trazendo isso? Bem, primeiro para matar um pouquinho a saudade. Segundo, como temos dito aqui na semana, mês e semana de aniversário, e algumas coisas estão sendo modificadas no espaço físico e muito por conta das oportunidades que nós temos. Temos aproveitado algumas oportunidades, mas é preciso que essas oportunidades não fiquem apenas nesse aspecto físico, nesse aspecto material, mas que ela também seja aproveitada no âmbito espiritual. Você tem aproveitado oportunidades? Bem, no final eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, aplicar mais para as nossas vidas e incentivar você a ficar atento às oportunidades. Mas antes disso, vamos voltar ao texto de Segunda Reis, né? Porque não foi apenas essa oportunidade de Salomão. Nós temos enxergado ali no texto algum outro momento de oportunidade aproveitada. No versículo 3 e 5, nós temos o início da mensagem de Salomão para o rei de Tiro. Eu vou ler novamente para refrescar nossa memória.
Diz ali assim: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. 4. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. O seu filho, a quem coloquei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Aqui eu vejo uma outra oportunidade aproveitada por Salomão. Salomão diz o seguinte: eu não tenho calamidades, eu não vivo em tempos de guerra. Reirão, a oportunidade para eu construir um templo que meu pai tanto tentou, tanto quis, e que agora Deus deixou para que eu fizesse, a oportunidade é agora. Estamos vivendo dias de paz e a oportunidade para então erguer um templo é agora. É isso que ele passa para Irão. Ele está inclusive colocando para ele, aproveitando a oportunidade do contato, está falando também de oportunidade. Né? Capítulo 2 do Primeira Reis, nós temos exatamente ali o início, os primeiros atos de Salomão como rei. Ele havia recebido instruções do seu pai Davi, um pouco antes de morrer, ainda no seu leito de morte ali, e o pai, inclusive, falava para Salomão sobre algumas pessoas que poderiam trazer problemas para o reinado de Salomão, assim como trouxe para o próprio reinado do rei Davi. Então, Davi fala: olha, não deixe que essas pessoas desçam em paz para a sepultura, ou seja, mate eles antes que eles morram em paz e para que você também tenha estabilidade no seu reino. Então, ali no capítulo 2 de 1 Reis, a partir do versículo 13, nós não vamos ler esse trecho todo, nós temos pelo menos a morte de Adonias, que é irmão de Salomão, mas que estava querendo usurpar, estava usurpando o reino de Salomão. Nós temos a morte de Joabe, um comandante de guerra no período do reinado de Davi, mas que havia derramado muito sangue inocente, né? Às vezes até mesmo por inveja. E há também a morte de Simei, está lá no capítulo 2, versículo 46, também orientado por Davi. Abiatar, um sacerdote, escapou por pouco, ali próximo do versículo 26 de 2 Reis. Foi um tempo de tensão. Naquele momento, naquele início, o Salomão não começou a construção do templo. Mas ele olha para o momento que ele está vivendo, ele fala: agora temos paz, agora temos oportunidade de poder construir o templo. Ainda bem que Salomão aproveitou a oportunidade naquele momento, que ele enxergou e foi capaz de aproveitar e dar início naquela oportunidade. Lá na frente, 1 Reis, capítulo 11, ainda em 1 Reis, a partir do versículo 14 até o versículo 25, também não haverá leitura, mas só especificando aí para você o contexto, o texto que nós estamos falando. Salomão tem alguns adversários, pelo menos dois deles, né? Haddad e também o Rezon, filho de Eliada. Esses dois homens prejudicaram bastante a vida de Salomão, seu reinado, atrapalharam muito, causou hostilidade a ele, mas o próprio texto diz que eles foram levantados por Deus, muito por aquilo que Salomão havia feito e desagradado a Deus na sua conduta, na sua infidelidade a Deus, por conta das suas muitas mulheres, né? Ele se desviou nesse sentido. Mas ele teve naquele momento anterior o feeling de aproveitar a oportunidade. Irmãos, eu quero deixar claro aqui que cada boa oportunidade que nós temos está ligada à providência e à permissão divina.
E aí nós precisamos aproveitar oportunidades. A pessoa certa, o momento certo, o lugar certo, aí depende do nosso feeling, da nossa atenção, né? A gente captar, estar com as anteninhas ligadas para poder aproveitar as oportunidades. Sabemos que essa questão de oportunidade, até mesmo o diabo fica atento às oportunidades para poder aproveitar. E nós, sabendo disso, por que nós também não aproveitamos as boas oportunidades? Deixa eu colocar para você aqui, Evangelho de Lucas. Deixa eu voltar no nosso texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo 13, e outro texto em 1 Pedro 5:8. Olha só como age o inimigo das nossas almas. Lucas 4 diz que, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Uma pequena pausa aqui. O diabo tentou Jesus no deserto e o texto nos diz que ele deixou porque ele ficava procurando uma oportunidade, até a ocasião oportuna. O diabo é assim. Ele está procurando oportunidades. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ah, querido, dá oportunidade para o inimigo para ver. Fica desatento, desleixado, para você ver se ele não aproveita as oportunidades. Irmãos, nós precisamos também dar atenção às oportunidades que nós temos e, ao mesmo tempo, não darmos oportunidade ao inimigo. O Paulo, e para a gente ir para o nosso final, ele fala muito bem acerca disso também, e ele liga muito essa questão da oportunidade com aquilo que nós estamos vendo no texto de Salomão, sobre Salomão em 1 Reis 5. Lá em Efésios, no capítulo 5, ele ensina e escreve aos irmãos de Éfeso da seguinte maneira. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo, repito, ao máximo, cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O Paulo foi cirúrgico aqui. Ele simplesmente associa com uma perfeição a questão do aproveitamento da oportunidade com a sabedoria. Ele fala, sejam sábios, aproveitando ao máximo a oportunidade. Com isso, nós chegamos à conclusão de que a sabedoria está totalmente ligada à questão do aproveitamento da oportunidade. E falar em sabedoria, por que não pensar no homem mais sábio do mundo que já existiu, Salomão. Salomão, por conta da sabedoria que tinha, ele sabia aproveitar as oportunidades. E nós precisamos aprender com Salomão. Nós precisamos ouvir o que Paulo disse, sejam sábios, tenham cuidado, fiquem atentos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa mensagem de Paulo, procurem compreender, quer dizer que nem sempre nós conseguimos, então precisamos ficar atentos para entender a vontade de Deus e agarrar, abraçar, nos apropriarmos das boas oportunidades que ele nos dá. Quando Deus abriu uma porta para a pregação do Evangelho, Paulo sempre enxergava oportunidades e agarrava e saía e pregava, anunciava, fazendo uso da oportunidade que recebeu de Deus. Você também tem oportunidades. Quarentena, com pandemia, seja com o que for, qual seja a crise. As oportunidades ainda existem. Elas existem
para diversas coisas. E eu não quero somente espiritualizar a questão aqui. Oportunidade existe para muitas coisas, irmãos. Hoje você deve ter oportunidade para falar de Cristo. E amém, e aproveite isso. Mas é possível que você também tenha a oportunidade hoje para amar alguém. Você já parou para pensar que talvez logo que você acordou, você já teve oportunidade para amar ou expressar o amor a alguém? Você já deve ter oportunidade, já deve ter tido ou haverá oportunidade no dia de hoje para perdoar. E você não está aproveitando a oportunidade. Talvez você tenha oportunidade para orar. Talvez você tenha oportunidade para ajudar o próximo. E às vezes passa tão rápido, você vê a oportunidade, pode ajudar e você deixa escapar. Você vai ter oportunidade, ou já teve, de elogiar, de valorizar a vida de alguém. E você deixa passar a oportunidade. Você tem oportunidade de se converter. O seu ouvinte que ainda não crê em Cristo Jesus e que de repente veio para cá, foi convidado, se deparou com esse link, com acesso e está ouvindo essa mensagem, você tem a oportunidade de aceitar a Cristo. Você que aceitou a Cristo tem a oportunidade de se converter dos seus pecados, dos seus erros, se arrepender, falar com Cristo, receber o perdão dele. Nós temos oportunidade de construir, estamos fazendo, temos XN oportunidades para muitas coisas. Às vezes a gente não perde oportunidade para comer, né? Tem oportunidade para comer, a gente come logo. Mas tem tantas outras oportunidades que com sabedoria nós precisamos aproveitar. Tenhamos sabedoria, sejamos sóbrios, não como insensatos. E nós possamos, de verdade, aproveitar cada boa oportunidade, mesmo na crise, mesmo com dificuldade. Sempre haverá oportunidade. Deus, ele é perito nisso, tem nos dado oportunidades incríveis. Oro para que eu e você aproveitamos ao máximo todas as oportunidades que nós temos. Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos, e a palavra dele possa edificar as nossas vidas. Eu quero, antes de orar e encerrar esse momento, também deixar um versículo de incentivo a cada um dos nossos irmãos do Ministério de Construção, a cada um dos nossos irmãos do Ministério de Fé e Obras, de Reformas da Igreja. Né? Primeiro dizer também aos irmãos, e os irmãos já devem ter percebido, a presença do nosso irmão William, a liderança do nosso Ministério de Construção, da nossa irmã Sandra, e nós estamos trazendo o nosso irmão William naquilo que temos chamado de liderança compartilhada, né? Mais de uma pessoa e nesse auxílio, nessa mutualidade, a gente poder ter esses ministérios reforçados, duas pessoas pensando e trabalhando juntas, como já acontece também em moradores de rua, como acontece agora no Ministério de Vila Kids, né? Nós temos sugerido isso. E o nosso irmão aceitou esse convite, está trabalhando junto com a nossa irmã Sandrinha, e toda a equipe, todos os demais irmãos, não vou citar nome de um por um aqui que eu posso esquecer, mas todos os irmãos que participam desses dois ministérios, quero trazer essa palavra aqui a vocês, tá? 1 Crônicas 28, 20, também relacionado à construção do templo do Senhor. 1 Crônicas 28, 20 diz assim: e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenham medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Sejam fortes, queridos, mãos à obra, mãos ao trabalho. Estou muito feliz
com os irmãos da construção, do Ministério de Fé e Obras, das reformas que temos tido. Vamos continuar, mãos ao trabalho, vamos arregaçar as mangas e vamos continuar até que se construa o templo do Senhor. Claro, nós sabemos que o templo de Deus somos nós somos o templo do Senhor, mas ali é um espaço, como disse Salomão, para que possamos honrar o nome do Senhor, onde possamos, juntos, em comunhão, em congregação, dedicar os nossos louvores a Ele, adorar ao Senhor em comunidade. É isso. Ao trabalho, não desanimem, sejam fortes. Que Deus abençoe a todos e parabéns a todos pelo trabalho desenvolvido até aqui. Tá certo? Vamos falar com o Pai? Querido Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo que nos tem feito, agradecido por nos permitir trabalhar em Tua obra. Pai, que privilégio poder servir ao Senhor, poder ver as coisas acontecendo, ó Pai, e tudo para a glorificação do Teu nome. Pai, continue a nos usar como instrumentos nas Tuas mãos, Deus. Nos ajude. Pai, às vezes nós somos lerdos, nós às vezes deixamos escapar as oportunidades e queremos estar atentos. Nos dê sabedoria. A todos, a toda a nossa equipe, a cada um dos nossos irmãos. Obrigado pela reunião que tivemos ontem, ó Pai, que sim, foi proveitosa, nos inspirou, poder ver alguns dos nossos irmãos e pensarmos neste mesmo objetivo. Aleluias, Deus, glórias ao Teu nome. Continue atuando, agindo em cada coração, Pai. Que esses irmãos continuem sendo fortalecidos pelo Senhor. Que não haja desânimo entre nós. Nos ajude em nosso trabalho, para engrandecimento do Teu nome. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado por poder compartilhar aos irmãos em Cristo Jesus e aos nossos ouvintes. Em o nome do Senhor Jesus é a nossa oração por todos os irmãos. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele só merece de nós realmente louvor, honras e glórias. E esse é o momento. Convido você a louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão 112. Já refúgio a glória eterna. Que nós possamos realmente estar louvando a Deus, que nós possamos glorificar o nome de Deus, dar aleluia, porque sabemos que Ele venceu a morte e nos concedeu vida eterna. Vamos louvar.
Glórias, aleluias ao nosso Deus. E que venha o Senhor Jesus Cristo, né? Que já preparou tudo para nós, para termos garantido morada no lar celestial. Amém por isso. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu vou apenas compartilhar algumas poucas informações com vocês. Eu já frisei no domingo passado, semana também, sobre a revogação da nossa previsão de data de cultos presenciais, né? Estava para acontecer hoje, mas temos visto muitas coisas, o aumento do contágio das pessoas diante dessa pandemia. Os nossos irmãos, a maior parte dos nossos irmãos são do grupo de risco. A nossa igreja tem bastante irmãos que se enquadram nesse perfil, né? Não só por idade, mas outras questões que colocam as pessoas em grupo de risco. Por fim, nós, juntamente com a diretoria, decidimos não voltar aos cultos presenciais ainda. Continue orando, para que a gente possa receber sabedoria de Deus e, como falamos agora, poder abraçar as oportunidades conforme a vontade do Senhor. Eu quero também compartilhar aqui com vocês os nossos dados bancários, nosso CNPJ, né, para quem utiliza aí o sistema de transferência, 49.758.675, 1000 contrário 93. Nós utilizamos Banco Bradesco, a agência é 2565 e a conta corrente para dízimo e oferta 15103, dígito 3. Para missões, também é Bradesco, 2565 é a agência, a mesma agência. A poupança é a conta de número 102.4657/1-1. E para ofertas da construção, é para a Caixa Econômica Federal, agência 4053, operação 303 e a conta corrente 082, dígito 0. Lembramos também que para ofertas específicas, e aí eu dou um exemplo, como a campanha de batismo, para o batistério, melhor dizendo, você precisa nos avisar, especificar que a sua oferta foi enviada e que tem esse destino, né? Temos o cuidado de exatamente encaminhar a oferta de acordo com o destino intencionado por cada um dos irmãos. Então, nos informe quando houver um destino, por exemplo, para
o batistério. Nós também temos incentivado os irmãos a ajudar na compra de um instrumento ao irmão Hernando. O irmão Hernando, ele está para comprar um trompete. Na verdade, é uma campanha que já nasceu na Igreja Batista em Vila Oportunidade. Nós estamos, pelo carinho, pela amizade, pela comunhão que temos, estamos participando juntamente com eles desta campanha. O irmão Hernando, que é próximo, chegado a nós também, né, nessa comunhão. Se você puder ajudar, puder também contribuir, faça, tá? E aí, nesse sentido, você nos comunique sobre o destino da sua oferta para que isso vá para o ministério, para a área correta, tá bom? Meus irmãos, é isso que eu tenho para agora. À noite é possível que a gente passe mais outras informações, tá certo? Eu desejo a cada um de vocês um ótimo dia, que Deus o abençoe, você, sua família, seu lar e aquilo que você pôr a mão. Que Deus faça de você também abençoador, você seja bênção por onde estiver. Paz a todos, aproveitem as oportunidades. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.